Olá, no videocast FGV Company Insights, em parceria com a GV Executivo de hoje, vamos falar sobre blockchain, como essa tecnologia pode ir além do setor financeiro e ser usada como uma ferramenta de gestão e inovação. Para tratar deste assunto, eu converso com José Luiz Kugler, que é professor da FGV AESP, e com Otávio Soares, que é especialista em blockchain para negócios. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje no nosso videocast. Obrigado pela oportunidade, Érica. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui de novo na FGV. Professor, a gente ouve muito falar da tecnologia, né, blockchain, associada ao Bitcoin, né, como fator também de segurança, transparência para as organizações, mas como é que a gente pode explicar como é que funciona na prática essa tecnologia? De fato, Érica, a origem do termo, né, a origem do blockchain do ponto de vista de negócios, ele se tornou mais conhecido a partir das criptomoedas, né, do Bitcoin e de outras moedas. Então, a parte de finanças começou a usar esse tipo de ativo, né? Mas o blockchain ele permite muito mais aplicações, né? E é uma inovação. Como toda inovação tem seus desafios. Você convencer as empresas de que as características do blockchain não são mágicas, né? Mas são muito confiáveis. Então, você tem uma tecnologia que permite menos intermediários, né? Você não repousa tanto nos bancos de dados tradicionais, que embora sejam muito valiosos, muito versáteis, eles podem sofrer, às vezes, mudanças, né? Essas mudanças podem ser intencionais ou podem ser acidentais. No caso do blockchain, você tem muita segurança nas informações, né? Você tem o que a gente chama da informação facilmente rastreável, né? E muito difícil dela sofrer uma mudança não autorizada. E você tem um outro conceito muito bacana, que depois o Otávio também vai explorar mais isso, que é o tal do smart contract, né? Você ter os contratos inteligentes que podem ser manuseados, as transações podem ser registradas com muita facilidade e com muita transparência. Otávio, vocês fizeram um projeto, né, e escreveram um artigo para a revista GV Executivo, o projeto GoGas, que fala da implantação da tecnologia blockchain na indústria de gás natural, né? Como é que foi esse projeto? Esse foi o primeiro desafio de inovação da Petrobras, eles lançaram isso a nível nacional. E qual que era o problema? A Petrobras sempre concentrou a entrada e saída de gás natural no Brasil. Então a gente tem uma malha de gasodutos no Brasil, onde você tem alguns donos. Isso daí tem donos diversos, né? Mas quando você traz um gás da Bolívia para o Porto de Santos, às vezes esse gás passa por pedaços de gasodutos de diferentes empresas, né? Diferentes donos. E antigamente a Petrobras fazia isso única e exclusivamente. Então ela controlava a entrada e saída, ela tinha esse controle total e ela mantinha a rede balanceada. A partir da abertura do mercado, entram novos participantes. Distribuidoras podem injetar gás e tem que tirar esse gás numa ponta. Então, como é que eu controlo que uma distribuidora injetou 10 mil metros cúbicos de gás e tem que tirar 10 mil metros cúbicos? Não tirou nem 9, nem 11. E numa rede descentralizada, onde eu não tenho mais o controle de uma única empresa, né? E aí viu-se que a tecnologia blockchain, por causa de tudo isso que o professor Kugler explicou, dessa rastreabilidade, desse controle, dessa transparência, era a melhor tecnologia para fazer esse controle. Pra você ter uma ideia, não só a Petrobras, mas as grandes empresas hoje, você tem especialistas de Excel. E às vezes é uma, duas pessoas que trabalham naquilo ali com um Excel com 200 abas, onde eles ficam conciliando informação. Entrou aqui, saiu aqui, tudo isso manualmente. A tecnologia blockchain vem para acabar com isso. Automatizar essa informação. Eu não preciso mais ter alguém que bata uma conta, entrou tanto, saiu tanto. Não, a tecnologia faz isso. Os resultados foram positivos nos testes? Como é que vocês avaliam esse projeto? Bastante positivo, porque você tira aquela tensão do final do mês, onde você tem que faturar, você tem que passar toda aquela informação. Tem equipes ali, mais de 6 pessoas, que viram 2, 3 dias para consolidar as informações, porque a multa por atraso, eu acho que tem que ser até o dia 8 de cada mês, você tem que estar com isso tudo consolidado. A multa, quando você fala em bilhões e bilhões de reais, é absurda, então não pode ter erro. Então ficam essas equipes aí trabalhando
noturamente tentando ver essas informações, a tecnologia faz isso automática, né? E o professor o Otávio falou de uma maneira que a gente vê muita transparência e uma informação precisa, né? Mas tem muita inovação ligada à tecnologia, né? Eu queria que você falasse um pouco do potencial, dos benefícios, né, dessa tecnologia, como é que isso pode ser replicado em outros setores, por exemplo, a gente falou do setor de gás, mas a gente sabe que aí a gente pode observar outras organizações que podem utilizar essa tecnologia. Com certeza. Como nós falamos antes, né, isso começou na parte das criptomoedas por causa da confiabilidade, né? Por que o pessoal investiu, por exemplo, em bitcoins e outras, tem até países, né, usando o Bitcoin como moeda nacional? Por causa da dificuldade digamos, em os maus elementos fraudarem essas transações. Mas a questão da fraude é apenas um aspecto, embora seja um aspecto muito visível, um aspecto importante da tecnologia. A facilidade de uso, né, esses microcontratos, por exemplo, né, esses contratos inteligentes. Me permita uma rápida analogia aqui ao que complementando o que o Otávio falou, né? Quando você tem essa injeção, né, de gás em múltiplos pontos, significa que você precisa ter múltiplos pontos de controle e significa que você tem múltiplas transações. Então, vou fazer uma analogia aqui, que é quando a gente entra em um prédio, ou você vai ao dentista, vai ao médico, né, e a gente apresenta os documentos lá na portaria, né, aí uma série de perguntas são feitas, e o seu RG, o seu CPF, posso tirar uma foto, e assim por diante. Então, você tem uma série de transações, né, e você tem a questão da confiabilidade da informação. Imagine que eu estivesse me aproximando da portaria, e através de algum sensor, alguma captura de informação, que pode ser por IoT ou outros mecanismos, e quando eu estivesse chegando no balcão ali, né, na portaria, eu já estou autorizado e eu já me direciono para a catraca, passo a catraca. Então, imagine que esse processo fica, aquilo que nós chamamos em inovação, aquilo que nós chamamos em gestão, ele fica seamless, né? Ele fica sem fronteiras, ele fica leve, né? Ele fica com os limites muito flexíveis. Então, a analogia que eu faço é as empresas poderiam aprender a vencer suas barreiras de forma muito flexível, de forma fácil, de forma mais indolor. Acho que o grande mérito das inovações baseadas em tecnologia, né, no nosso século, no século XXI, é tornar a relação com fornecedores, a relação com todos os stakeholders, a interação com os participantes, com os clientes, mais indolor, mais fácil e, sobretudo, para os gestores, mais transparente, mais confiável. Eu tenho certeza que aquela informação... quem passou na portaria foi o Otávio, quem passou na portaria foi a Érica. Então, nós podemos aplicar em qualquer setor que tenha transações, e tudo hoje em dia é transação. A parte financeira, a parte de marketing, a parte de supply chain, a parte de controle de estoque, a parte de vendas, a parte legal, a parte jurídica, né? Tudo é baseado hoje em transações registradas no computador. E, às vezes, você vê, né, o problema de hackeamento dessas informações, você vê o problema de repudiar, como a gente diz, né, a transação. Você diz, não fiz essa transação, né? O blockchain tornaria isso extremamente flexível, confiável e rápido. Só um complemento. Eu achei bem interessante essa analogia nesse exemplo, e as pessoas podem estar perguntando, mas por que isso não se faz isso hoje? Porque a tecnologia tradicional, ela trabalha de forma centralizada. Para eu pegar informação que estão distribuídas, eu teria que ter um dono só de informação. Eu teria que pegar essas informações que estão distribuídas em vários bancos de dados e colocar num só, e eu teria que dar a propriedade dessa informação para um participante. E aí os outros falam, por que não eu? Por que ele? E aí não faz. A tecnologia tradicionalmente é essa. Com o blockchain, as informações continuam em cada participante e esses participantes compartilham entre si as informações que cada um precisa colocar naquele barramento, para aquele ecossistema. Então,
todos mantêm a sua propriedade, mas compartilhando entre si informações, claro, com toda uma regra de negócios, o que é. Eu não estou deixando ninguém entrar na minha casa, entrar nos meus sistemas. Não, eu estou compartilhando a informação. É o reverso. Em vez das empresas entrarem na minha infraestrutura, eu estou colocando a informação nesse barramento onde todo mundo vai compartilhar. Por isso que tecnologia blockchain é inovadora, revolucionária nesse ponto. Eu não tenho que dar a informação para um outro para a gente ter todas as informações. Cada um fica com as suas. Poderíamos, talvez, você falar de consórcio nesse caso? Exato. Do conceito da informação em consórcio. Exato. É uma parceria dos vários participantes. Agora, apesar dessas vantagens, né, e da necessidade, muitas organizações ainda não conseguiram implantar, né, parece que tem uma briga, né? Você estava falando desse compartilhamento de informação, quem vai deter essa informação, quem que é o dono dessa informação. Quais são as principais dificuldades, Otávio, de implantar a tecnologia blockchain porque você tem os sistemas tradicionais e isso quer dizer que você tem que abandonar tudo que vinha sendo feito até hoje? É isso? Não, então, esse é o pessoal pensa sempre quando vem alguma coisa nova que eu tenho que jogar tudo que eu tinha feito fora e começar novamente. Não, o blockchain não precisa fazer isso. O blockchain agrega, complementa, trazendo toda essa unicidade de informação, transparência, confiabilidade aos sistemas já existentes. Dois fatores aí. Logo quando foi lançado, como o professor falou, muito atrelado ao Bitcoin. Então, a tecnologia se confundia com o ativo, que era a criptomoeda. Muito pouca gente sabia o que era o blockchain, mas sabia o que era Bitcoin. E a tecnologia não é estável, porque o preço sobe, o preço cai. E aí ficou muito tempo com isso atrelado, tecnologia e o ativo criptomoeda. Depois vieram os blockchains privados. A questão do blockchain privado, você pode manter uma rede só com participantes validados, né? Muito mais segurança ali, mais restrito a um certo grupo, mas só que, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, as empresas querem criar o seu blockchain. E aí você está falando do GoGás, é uma cadeia onde pega toda a parte de gás natural do Brasil. Então, uma empresa faz, as outras teriam que entrar, mas, por incrível que pareça, a gente ainda tem essa restrição de não, eu vou fazer a minha rede, e aí o compartilhamento de informações, o consórcio não existe, cada um quer fazer a sua, e aí a coisa não vai para frente, né? Tem que ter essa mentalidade de não é minha, não é sua, não é dele. É nossa, nós vamos fazer uma rede que vai modernizar, que vai automatizar, que vai trazer mais controle a todo um ecossistema, mas todos nós somos partes. É o conceito que a gente tem muito na área militar também do bem comum. É o bem comum, todo mundo. Não é um condomínio, não é o meu apartamento, é o que todo mundo está trabalhando ali. A gente fala, professor, disso também pensando, dá para falar em vantagem competitiva com isso? Dá para falar em governança, né? Qual que é a importância dessa tecnologia para a vantagem competitiva das empresas e para a governança? Eu vou pegar um gancho no que o Otávio estava falando. E vamos olhar a metodologia, vou fazer uma propaganda aqui, vamos fazer o comercial do paper. Porque o paper que a gente escreveu, né, com o Otávio, mostra qual foi a abordagem metodológica usada nesse caso. E nesse caso, também não tem novidade nenhuma na metodologia, desde que ela seja correta, o principal aspecto é o início. Qual é o problema que nós temos para resolver? Então, na nossa metodologia você tem, de um lado, os requisitos do negócio. O que é importante para o negócio? O que a Petrobras precisava controlar naquele momento? Quais os riscos que ela precisava evitar? Quais os processos que ela precisava acelerar, simplificar, certo? Então, são os requisitos do negócio. Do outro lado, você vê o fascínio com a tecnologia. Nós sempre temos esse aspecto. Tecnologia é uma coisa fantástica, né? Nós somos apaixonados por tecnologia, é bom que seja assim, mas você precisa ter um equilíbrio. Como é que eu vou usar de forma sensata e de forma aplicada, de forma prática, a tecnologia para resolver esses requisitos? Então fica aqui o comercial, né? Poxa, dá uma olhadinha na metodologia, porque o que garante o sucesso de uma inovação baseada em tecnologia, e aí você chega na redução de custo, você chega na melhoria de processo, você chega na vantagem competitiva,
é quão inteligente foi a sua abordagem de gestão baseada naquela tecnologia. E o blockchain, ele possui vantagens fantásticas, mas ele não é mágico, né? Então, as organizações, elas têm o mesmo arsenal, né, o mesmo inventário de tecnologia à disposição hoje em dia. Na verdade, ninguém tem tecnologias escondidas aí. Na verdade, as tecnologias são públicas, né? Então, por que as empresas não usam? Né? É porque ou tem medo de usar, ou cai no outro extremo, é o entusiasmo pela tecnologia em si. Então, esse equilíbrio é que proporciona à empresa localizar, ela identificar, ela mapear, puxa, essas aqui são as oportunidades, esse aqui é o meu desafio, e olha que tecnologia bacana, então você vai fazendo esse pareamento, né, da tecnologia. E, às vezes, você consegue grandes vantagens. Só para lembrar esse aspecto do que o Otávio falou, tudo bem que é um risco, né? Um potencial de risco. Mas você imagine milhares e milhares de transações diárias nesses gasodutos no Brasil todo, o potencial de erro que você tem quando você pensa no Excel, quando você pensa na base de dados tradicional. E você vai pagar a multa, você vai recolher tributos, né? Quantos de nós já vimos, né, nas empresas dificuldades nessa parte? Então, quando você simplifica essa parte, você reduz o custo, reduz o risco, né? Além de outros benefícios, que a gente não precisa se alongar aqui, né? Você tem equipes agora, você pode reduzir esse retrabalho, que é um outro problema. Então, você chega, assim, na vantagem competitiva. Mas eu costumo dizer que você não chega na vantagem competitiva por causa da tecnologia. Você chega porque você usa a tecnologia de forma mais inteligente, de forma mais eficaz. Quem quiser saber mais sobre o artigo, sobre a metodologia, né, do projeto GoGas e, enfim, de toda essa pesquisa, é só conferir o artigo na revista GV Executivo. Exatamente. Professor, muito obrigada pela sua participação. Otávio, foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado. Obrigado.